Continuidade, queridos, ao nosso culto. O que nós temos aqui agora? Nós encerramos um momento da semana de oração e nós vamos continuar agora com o culto, que nós temos toda quarta-feira. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 2 em diante, o Senhor faz uma promessa a Abraão, e ele diz assim: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero destacar o encerramento aqui, desse versículo que nós lemos aqui agora, o versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto aqui para mim é maravilhoso, porque nos mostra que Deus não é Deus apenas de pessoas, Ele é Deus de famílias. O projeto do coração de Deus não é apenas abençoar uma vida em particular, mas abençoar famílias, abençoar vidas que se tornem famílias estruturadas, famílias saudáveis, famílias que se fundamentam dentro da sua palavra. Famílias saudáveis são aquelas que se fundamentam dentro dos ensinos da palavra de Deus, são aquelas que têm como base uma família cuja base é o casamento entre o homem e uma mulher, e cujos filhos são ensinados nos caminhos do Senhor, para que futuramente esses filhos bem ensinados, eles possam também dar continuidade ao plano de Deus às novas e futuras gerações. Então aqui, nessa palavra de Deus a Abraão, eu vejo a família missionária. A família missionária é aquela que é o protótipo de uma família que Deus quer que venha se expandir sobre a terra, que seja um protótipo de bênção, que seja um referencial de família abençoada e aprovada por Deus, para que muitas outras famílias venham também seguir o mesmo exemplo desta família. E uma família missionária, eu olho para esse texto aqui, para que ela possa desenvolver a sua missão, ela conta com três coisas, ela conta com três situações. A família missionária, ela conta primeiro com a direção de Deus. Todos nós precisamos de direção na vida. Uma vida sem direção é uma vida que fica perdida, é uma vida que muitas vezes se encontra perdida, que não sabe para onde vai. Mas uma vida bem direcionada, ela pode chegar no seu destino com segurança, ela pode chegar no seu destino de uma maneira muito tranquila. A direção é algo muito importante na vida de cada um de nós. Todos nós precisamos de direção. Quem estuda precisa da direção que vem dos professores, que conhecem o conteúdo que está sendo ministrado, seja na faculdade, seja na escola. Eles estão ali para dar uma direção. Sem a direção dada por eles, é muito mais difícil absorver e entender o conteúdo que precisa ser aprendido. No trânsito, imagina o trânsito sem direção. Imagina o trânsito, você circulando ou trafegando de veículo ou com carro na cidade, sem placas sinalizadoras, dizendo direita, esquerda, mão dupla, mão única. O que seria do trânsito se não houvesse sinalização, se não houvesse direção, apontando o que você pode e o que você não pode fazer, apontando para você que é hora de parar, para que o outro possa passar, apontando para você que você pode seguir, e nesse momento o outro tem que parar para que você possa seguir. Tudo isso são direcionamentos que ajudam a vida a ficar organizada. O direcionamento nesse sentido evita conflitos, confrontos, acidentes, situações indesejadas que muitas vezes poderiam acontecer por falta de direção. Todos nós precisamos de direção, e a direção de Deus na nossa vida, ela vem através da sua palavra. Aqui está a direção do Senhor para nós. Aqui está tudo que nós precisamos entender para saber o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Então, se nós queremos fazer as coisas do jeito certo, nós temos que seguir a direção que Deus nos dá. Então Abraão, ele tinha a direção de Deus. Era Deus que apontava para Abraão: vai nessa direção, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus estava no comando, Deus estava dirigindo, era Ele que estava governando a vida de Abraão, e Abraão seguiu a direção de Deus. O mesmo Deus que direcionou a vida de Abraão através da sua palavra,
é o Deus que quer direcionar a minha vida e a sua hoje. Mas para isso nós temos que ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Como disse o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque é isso que a palavra é. Ela é luz, ela é lâmpada. Quem anda na palavra não anda em trevas. Quem anda na palavra não anda na escuridão. Sabe para onde vai, sabe aonde quer chegar e sabe aonde vai chegar. Então a direção é muito importante para a família missionária. Então a família missionária, ela conta com a direção de Deus. Amém, igreja? Segundo, a família missionária, ela conta com a fidelidade de Deus. Deus é um Deus que direciona e Deus é um Deus fiel. Ele cumpre o que Ele diz. Deus cumpre o que Ele fala, irmãos? Cumpre ou não cumpre? A gente às vezes precisa ir no cartório, né? Fazer um documento para a gente cumprir muitas vezes os nossos acordos de compra, de venda. Deus não é assim. Deus, Ele disse que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E Ele nos diz na sua palavra que Ele zela para cumprir a sua palavra sobre a face da terra. Então nós podemos confiar com toda a segurança naquilo que Deus diz. Deus é fiel. Ele fez promessas a Abraão. Ele disse: vai para uma terra, eu te mostrarei, uma terra abençoada, tenho preparado para ti. Abraão chegou neste lugar, alcançou a promessa, debaixo da direção de Deus e debaixo da fidelidade de Deus. Ele viu a promessa se cumprir. Deus disse para ele que lhe daria um filho na sua velhice. Mesmo idoso, ele acreditou e ele viu a promessa se cumprindo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. O mesmo Deus que com fidelidade conduziu a vida de Abraão é o Deus que com fidelidade conduz a minha vida, conduz a sua vida, conduz essa igreja. Deus é fiel. Se nós verdadeiramente confiarmos no que Ele nos diz, nós vamos provar do que Ele nos prometeu que faria, se nós simplesmente confiássemos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele é fiel para cumprir essa palavra, irmãos. Nós precisamos simplesmente confiar, nós precisamos simplesmente fazer prova disso, ir ao encontro do Senhor, descansar nele. O Senhor também nos diz na sua palavra que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Quem aqui já ficou ansioso? Não vou nem perguntar quem é ansioso, né? Mas a ansiedade é uma coisa que ela costumeiramente alcança o nosso coração. É aquela preocupação demasiada com as coisas, o dinheiro que não vai vir, a gente pensa, né? Preocupação demasiada com o dinheiro que a gente precisa, a preocupação demasiada com a saúde, a preocupação demasiada com os bens materiais. E o Senhor está dizendo para nós que nós devemos temê-lo e confiar nele, porque Ele não deixará faltar nada na nossa vida. É o que diz a palavra de Deus no Salmo, que Ele não deixará faltar nada na vida daqueles que o temem. Então, se você teme ao Senhor, Deus não deixará faltar. Ele vai cuidar de você. Ele é fiel. Ele é fiel. Nós muitas vezes agimos com infidelidade, mas Deus nunca será infiel. Ele é fiel sempre. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então a família missionária, ela conta com a direção de Deus, ela conta com a fidelidade de Deus, mas por fim ela conta com a provisão e a bênção de Deus. Então saiba de uma coisa, querido: a direção de Deus, a fidelidade de Deus vai terminar num ponto: a bênção, a provisão de Deus na sua vida. Deus chamou Abraão, disse para ele caminhar, disse que ele teria um filho. Quando ele teve um filho, Deus mandou ele sacrificar o filho. Ele foi sacrificar o filho, e quando ele ia sacrificar o filho, lá em cima, naquele monte, estava um cordeiro já preparado para que aquele filho não morresse. Havia uma provisão. Tanto é que naquele monte, Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh. O que quer dizer Jeová Jireh, igreja? O Senhor proverá, ou no monte do Senhor se proverá. Em outras palavras,
andando debaixo da fidelidade de Deus, andando debaixo da direção de Deus, Abraão chegou na provisão de Deus, na bênção de Deus. É isso que Deus tem para você. Deus tem bênção para você, Deus tem provisão para você, Deus tem vitória para você e para mim. Mas para isso nós precisamos ter coragem de obedecer a sua palavra, de crer que Ele é fiel, de ouvir a sua voz, seguir os seus direcionamentos. Lá na frente, tudo que nós precisamos vai chegar até nós, porque Deus é fiel e é abençoador. Então eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar em cima dessa palavra. Deus é fiel, fiel e abençoador.